Vem cá, e o Código de Conduta para o Supremo? Por quê? Existe aí a expectativa para 2026, uma outra resolução para 2026, dessa vez do presidente do Supremo, Edson Fachin, é caminhar com um código de conduta para os ministros. Conduta que diz respeito a quê, exatamente? E o que é que está acontecendo a ponto de pensar, acho que estamos precisando de um código de conduta? Olha, Elisa, estabelecer regras para o comportamento de ministros do STF é uma meta, né? Vamos dizer, uma resolução de ano novo mesmo do ministro Edson Fachin. Na verdade, quando ele assumiu a presidência do STF, em setembro do ano passado, ele já deu indicativos de que queria deixar como legado do seu biênio, legado da sua gestão, esse conjunto de regras, né? Esse conjunto de diretrizes para balizar o comportamento dos ministros. Em relação a isso, só para dar alguns exemplos, Elisa, por exemplo, a remuneração que ministros recebem por participação em eventos, transparência sobre o que eles recebem em função da participação nesses eventos, balizas ali em relação a críticas públicas, manifestações públicas dos magistrados, em relação principalmente a críticas a visões jurídicas opostas às suas, isso para evitar ali aqueles bate-bocas que viralizam e acabam na visão do presidente do STF, enfraquecendo o tribunal, regras para o recebimento de benefícios ou serviços, presentes. Tudo isso é o que o ministro Edson Fachin quer deixar escrito ali, sacramentado, para balizar, né, essa postura dos ministros do STF. Mas, é claro, né, Elisa, existe uma série de entraves aí a essa proposta, principalmente do ponto de vista interno, né? Os ministros entendem, parte dos ministros entendem que isso não é necessário, porque os magistrados já estão submetidos a uma série de regras, né? Por exemplo, da Lei Orgânica da Magistratura, né? Existem também diretrizes do próprio Conselho Nacional de Justiça que também servem de orientação para isso. E a avaliação é de que, quando o Fachin insiste nesse código de conduta, ele acaba, de alguma maneira, essa é uma crítica interna que eu ouvi, expondo os ministros a mais ataques, né? Lembrando que o STF é constantemente alvo de ataques nas redes sociais e não é à toa que o inquérito das fake news e os inquéritos sobre atos antidemocráticos continuam aí em vigor depois de muitos anos, né? O primeiro foi aberto, muitos não, mas o primeiro foi aberto em 2019, tem um bom tempo, havia aí a expectativa de ser encerrado, mas ele deve ficar aberto ali justamente para ser um instrumento de controle em relação a esses ataques que a Corte sofre e que ainda se vê sob esse risco de ataque ao longo deste ano, especialmente por ser um ano eleitoral. Então, Fachin tem o apoio, por exemplo, dos presidentes de todos os outros tribunais superiores, é um código de conduta que serviria não só para o STF, mas para todos os outros tribunais superiores, TST do Trabalho, TSE, que é o eleitoral, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, todos esses ficariam sujeitos a esse código de conduta que não tem nenhum tipo de punição para quem descumpre, mas Fachin quer deixar isso escrito, né? Deixar ali claras, né? Quais são as regras, quais são qual a postura que um ministro de Corte Superior deve seguir para ter ali um tribunal imparcial, né? Ter um tribunal coeso e também se blindar de críticas, né? Tem resistências internas, sim, né, Elisa? Mas essa é uma meta que Fachin quer concluir, vai conversar no tete-a-tete com ministro por ministro do STF para tentar angariar aí o apoio, afinal de contas, essa possivelmente seja uma medida que precise ir à votação em uma sessão administrativa. Diante, Elisa, só para concluir, de decisões aí envolvendo o impeachment de ministros do STF, né? Agora, recentemente, toda essa polêmica envolvendo, por exemplo, a viagem que Dias Toffoli fez em um jatinho particular com um dos advogados do caso Master. Isso tudo acabou levando, né, elevando a temperatura dessas discussões, mas Fachin tem esperança de que consiga, ainda este ano, aprovar esse código, aprovar essas regras e estabelecer diretrizes para comportamento de ministros de todas as cortes superiores. 11h05, Luísa Martins com a gente, nossa analista de política aqui na CNN Brasil. Luísa, muito obrigada.